E aí, gurizada, tudo bem? Hoje a gente vai ter essa aula super maneirinha sobre proteínas. Proteínas e enzimas, na verdade, a aula que vem a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas enzimas, mas hoje vamos caracterizar as proteínas quanto às suas várias classificações, estruturas. Então é uma aula bem básica, mas as proteínas para os bioquímicos têm o peso que um DNA e um RNA têm para os biologistas moleculares. Então, sempre que vocês falarem com bioquímicos, proteínas vale muito mais do que DNA e RNA. Como eu sou professora das duas matérias, eu diria que compreender as três pontes, né, DNA, RNAs e proteínas, fazem com que a gente tenha o perfeito entendimento de como as reações no nosso corpo acontecem, como as mutações e como as doenças surgem. Mas, enfim, vamos em frente, vamos ver o que a gente tem para hoje. Nesse slide, nós temos aí uma definição clássica de proteínas. Proteínas são formadas por aminoácidos, então compostos nitrogenados, né, associados aí a alguns outros elementos químicos ligados a esses aminoácidos, como enxofre, fósforo, cobre, magnésio, etc. Né? Então, esses compostos nitrogenados agrupados formam as proteínas, e essas proteínas, então, são organizadas na forma de um polipeptídeo. Então, um polipeptídeo ou vários polipeptídeos formam as nossas proteínas. Em outras palavras, quer dizer que uma proteína pode ser formada de apenas uma cadeia polipeptídica ou de mais de uma cadeia polipeptídica. Vocês estão vendo nessa tabelinha, quando fala em número de resíduos, quer dizer quantos aminoácidos estão presentes na organização desta proteína. Consequentemente, maior o número de resíduos, maior é a massa molecular que essa proteína tem. Então, nós temos aí alguns exemplos para vocês verem que as proteínas não são formadas de apenas uma camada, mas muitas proteínas são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. As proteínas, então, elas são classificadas também de acordo com a sua função biológica. Existem proteínas que são do tipo enzimas, existem proteínas que são do tipo proteínas transportadoras, também proteínas transportadoras, aquelas que a gente viu lá nos transportes a nível de membrana, e outros tipos de proteínas transportadoras que estão circulando aí no nosso sangue, transportando alguns elementos como oxigênio, por exemplo. Existem proteínas que são nutritivas e de reserva, proteínas que atuam nos músculos, como as proteínas contráteis, actina, miosina, tropomiosina, etc. Proteínas do tipo estruturais, que formam as unhas, os cabelos, como a queratina e o colágeno. Proteínas de defesa, como os anticorpos, sim, também são proteínas. Os próprios venenos de serpentes, né, partes desse veneno, também são formadas por proteínas. E algumas proteínas hormonais ou reguladoras, como, exemplo, a insulina, hormônio de crescimento, entre outros. Outra forma de nós classificarmos as proteínas é na forma de classificá-las entre proteínas do tipo simples, que possuem apenas cadeias polipeptídicas ou cadeia polipeptídica, e proteínas do tipo conjugadas. O que são essas conjugadas? São aquelas que apresentam, além da cadeia peptídica, algo associada a essas cadeias, que é aquilo que nós chamamos então de grupo prostético. Exemplos de grupos prostéticos, nós temos aqui, por exemplo, a classe das lipoproteínas, que tem como grupo prostético os lipídios, né? Por isso o nome lipoproteínas. Exemplos, aquelas
clássicas proteínas que a gente, quando faz aí os exames de sangue para ver como está o nosso metabolismo do colesterol, né? O transporte desses elementos para os órgãos e dos órgãos para o corpo. Outro grupo prostético, os carboidratos, que faz parte, então, como grupo prostético da classe das glicoproteínas. E assim, vários exemplos, como vocês estão vendo aqui em tela. Vários grupos prostéticos que são associados, então, a uma cadeia polipeptídica ou a mais de uma, formando, então, as proteínas do tipo conjugadas. Mais um tipo de classificação, né, que assim como a biologia molecular tem muito nome, a bioquímica também gosta dessas classificações. Então, mais essa classificação quanto à forma dessas proteínas. E essa, então, também bastante simples, a forma globular, e essa forma de bolinha, ou a forma fibrosa, como vocês estão vendo aqui na figurinha de baixo. Então, as proteínas globulares têm essa forma bolinha. Exemplo, a albumina, exemplo, a hemoglobina. Uma das características das proteínas globulares é que elas têm solubilidade em água. Então, e as proteínas fibrosas, elas são pouco solúveis e algumas praticamente insolúveis em água. Exemplo dessas proteínas fibrosas, aquelas proteínas mais estruturais, né? Colágeno, queratina, elastina, que não pode sofrer certas deformações, alterações em função das ligações aquosas. Pronto, entramos então agora na outra parte da matéria, que é saindo, né, um pouquinho dessas classificações, entrando agora nas propriedades estruturais. Então, as proteínas, elas possuem propriedades. Propriedade da estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a quaternária. Então, vamos entender aqui, bem simples, bem direta, o que é cada uma dessas estruturas. E por que também é importante a gente definir estas estruturas. Vamos começar, então, estrutura primária. Estrutura primária, gente, nada mais é do que a sequência, como vocês estão vendo essa figurinha aqui, ó, a sequência dos aminoácidos que compõem a nossa proteína. Nesse caso, você está vendo que essa proteína aqui nesse cantinho da tabela, ela é formada por mais de uma cadeia polipeptídica. Então, para cada cadeia, nós temos uma estrutura primária. Nessa figurinha maior, você está vendo aqui que a nossa estrutura primária é valina, glicina, asparagina, serina, fenilalanina, alanina, lisina e assim por diante. Essa estrutura primária, ela é dada em função, quem está lembrado aí da biologia molecular, da sequência dos códons no meu RNA mensageiro. Então, o códon, a sequência do códon, né? O primeiro códon, o segundo códon, cada códon vai me dar, né, um tipo de aminoácido que vai sendo inserido nessa sequência chamada, então, de estrutura primária. E claro que se houver alguma mutação lá no meu DNA, o meu RNA vai trazer essa mutação, o que poderá acarretar na alteração da minha estrutura primária, como a gente está vendo aqui na hemoglobina normal e na hemoglobina mutada. Então, essa alteração neste aminoácido pode acarretar em algum tipo de alteração na formação da proteína. Mas por que acontece isso, professora? Porque cada aminoácido tem as suas especificidades. Alguns são polares, outros são apolares. Então, dependendo da mudança, principalmente de carga desses aminoácidos, a interação que existe entre a cadeia polipeptídica nessa posição deste aminoácido poderá alterar, então, a forma da minha proteína e, consequentemente, poderá alterar a função desta proteína. Beleza? Estrutura secundária. O que quer dizer estrutura secundária?
é como que acontece os padrões de enovelamento desse esqueleto de aminoácidos. Ou seja, como que esses aminoácidos estão organizados? Eles estão organizados formando uma alfa-hélice ou eles estão organizados de forma mais planar? Então, quando a gente vê uma proteína que vai formando esse desenho de alfa-hélice aqui, nós dizemos então que a estrutura secundária desta proteína está na formação de alfa-hélice. Se ela estiver na formação planar, como nessa próxima página aqui, nós então dizemos que a nossa proteína está na formação de beta-folha ou folha preguiada ou beta-folha preguiada. Os livros alteram um pouquinho esta nomenclatura, tá? Então, depende muito aí de como espacialmente esses aminoácidos acabam se organizando na estrutura final desse polipeptídeo. Então, gente, as proteínas nem sempre é tudo alfa-hélice, nem sempre é tudo folheto beta, né? Nós temos aí as proteínas com as grande parte dela com as duas conformações, tanto em alfa quanto em beta conformação. Como vocês estão vendo aí, algumas proteínas listadas para vocês. Gravem esses nomes, ó, vocês vão precisar fazer depois um trabalhinho com esses nomes de proteínas que estão aí em inglês para acessar o site e dar uma espiada nessas conformações, brincar um pouquinho no site que vai estar indicado para vocês na tarefa desta aula, tá? Então, como é que eu identifico isso na figura, professor? Olha aqui que moleza, ó. Olha aqui o alfa-hélice, ó. Faz como se fosse aquele desenho do DNA. E as beta-preguiadas, nós temos essas partes planas, essas setas, que trazem também a orientação para a contagem, né? Para a sequência aí dos aminoácidos na estrutura primária. E a estrutura terciária? A estrutura terciária é o conjunto desse nosso polipeptídeo. É como a gente vê essa estrutura agora tridimensional, que é como vocês vão, quando acessar o site lá das proteínas, vocês vão ver esta estrutura tridimensional. Clica lá no botãozinho 3D, no exercício, que vocês vão conseguir ver o detalhamento de cada partezinha aqui, o que é que está acontecendo aqui, por que eu faço essa volta, por que isso aqui não liga aqui, porque existem forças de ligação química, né, que são forças de atração, forças de repulsão. Então, a estrutura terciária, gurizada, é esse enovelamento global de toda essa cadeia peptídica. Percebam que nós temos aqui também a percepção da nossa estrutura secundária, essa parte mais externa em alfa-hélice, essa parte mais interna na forma de folheto beta. E essas interações, então, que fazem com que a nossa proteína tenha essa forma, assuma esta forma, estão relacionadas, então, a esses tipos de ligações químicas. Então, vocês têm aqui nessa figurinha chamada de 2.24, diferentes interações, diferentes ligações que fazem com que os aminoácidos se aproximem ou tenham repulsão, dando essa orientação espacial, dando esta forma que a proteína tem. Lembrando sempre que essa forma é uma forma importante para que essa proteína consiga se ligar a alguma outra estrutura e desempenhar também a sua função, tá? Algumas dessas ligações precisam, então, de uma energia maior para que ocorra a sua dissociação, ou seja, perder essa característica. Em outras palavras, sofrer desnaturação. Já é o nosso próximo slide que eu vou falar nisso. Mas antes de eu entrar na desnaturação, uma coisa importante que a gente saiba, que a proteína na sua
formação terciária, ela interage também com as moléculas de água, que fazem então essa rede, essa camada, em que algumas moléculas estão associadas à proteína e outras, as próprias moléculas de água, formam essa rede de solvatação, né? Essa água de hidratação que acompanha essa proteína durante o seu trajeto, durante a sua reação, seja dentro, seja fora da célula, né? Então, as partes polares da proteína estarão sempre em ligação com essas moléculas de água, enquanto que as partes apolares, né, vão formar essa rede ao redor da nossa proteína. E sobre aquilo que a gente estava falando, né, a energia necessária para que a gente desfaça aquelas ligações químicas, né? Então, essa energia pode ser proveniente, por exemplo, de um aumento de temperatura. Então, o aumento de temperatura pode promover a desnaturação de uma proteína, ou também uma reação em que a temperatura é muito baixa, assim como alterações de pH, como nós falávamos na aula passada, entre outros agentes desnaturantes de proteínas. E o que quer dizer isso, a desnaturação? Observem na figura que essa proteína, na sua forma nativa, assume esta forma. Quando ela é desnaturada, a forma dela é completamente desfeita. Outra coisa que vocês devem observar é que eu não estou alterando aqui a estrutura primária, eu estou alterando a estrutura secundária, terciária dessa proteína, tá? Algumas desnaturações são irreversíveis, ou seja, a proteína, quando ela é tirada dessa temperatura, vamos imaginar a temperatura retorna, ela pode assumir novamente, algumas proteínas podem assumir novamente a sua forma nativa, enquanto que outras não. E daí a gente diz então que algumas proteínas têm a sua desnaturação acontecendo de forma irreversível, certo? E a nossa última estrutura, a estrutura quaternária. O que quer dizer isso, estrutura quaternária? Quando eu tenho mais de um polipeptídeo e eles interagem entre si, formando uma proteína. Geralmente a gente apresenta cada uma das cadeias polipeptídicas, né, essas sequências de aminoácidos já nas suas estruturas secundária e terciária, interagindo de formas de cores diferentes, certo? E esses detalhezinhos que vocês estão vendo aqui no centro seria um ponto de ação catalítica, ou seja, essa proteína é uma enzima, por exemplo, tá? Nós temos aqui também a outra forma de demonstrar as diferentes subunidades que compõem a proteína. Então, nem toda a proteína vai ter estrutura quaternária, a não ser que nós tenhamos proteínas formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, beleza? Então, segue aí um resuminho, último slide, bem tranquilo para vocês. Sequência de aminoácidos, estrutura primária, estrutura secundária, como que essa sequência interage entre si, formando espacialmente regiões em alfa-hélice ou regiões planares em beta-folha ou folha preguiada. A estrutura terciária, como a gente observa essa proteína no campo espacial, juntando todas essas organizações de estrutura secundária, e a estrutura quaternária, quando nós temos, então, mais de uma cadeia polipeptídica interagindo, né, entre si, formando, então, esse perfil. Sigam para os exercícios, mantenham-se ligados e não deixem de enviar a tarefa para computar e ganhar alguns pontinhos. Espero que vocês tenham curtido. É uma aula simples, mas é uma aula importante para o que vem para frente, em especial na próxima aula nossa, que é enzimas. Beijo para todos, todas e todes. Amo vocês.